Olá, pessoal! Então, como nós combinamos ontem, né, com alguns probleminhas que nós tivemos na videoconferência, eu estou gravando essa videoaula. Então, nosso objetivo da aula de hoje é trabalhar a construção dos gráficos, que são esses do exercício 27, da atividade 2, que aqui nós teremos gráfico da função exponencial, que são os dois primeiros, e os dois últimos da função logarítmica. Nós vamos construir os quatro. Vamos lá? Então, ó, vou colocar aqui na minha folha. Só fazer o registro aqui da função. Então, olha, observe, gente, nós já vimos em aulas anteriores por que a gente chama de função exponencial. Nós temos aí na letra A, f de x igual a 3 elevado a x. Primeiro passo, nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y. Então, é y igual a 3 elevado a x. Isso é uma função, porque o y depende do x, ou seja, o y tem função de x, e é exponencial, porque a variável aparece no expoente. A lei de formação geral de uma função exponencial é sempre essa, ó, y é igual a elevado a x. Esse a é a base, tem uma condição de existência, só vai existir a função quando a for um número maior do que zero, ou seja, tem que ser um número positivo, e além disso, ele tem que ser um número diferente de 1. Então, essa é a condição de existência de uma função exponencial. Quando a gente vai construir o gráfico de uma função exponencial, vocês vão ver que o gráfico serão curvas, né? Ou vai ser uma curva nesse sentido, ou vai ser uma curva nesse sentido. Aqui a gente fala que ela é crescente e aqui ela é decrescente. Quando segue essa lei de formação, o gráfico não toca o eixo X, só passa bem perto, ele é infinito, né? Então, ele vai passar bem perto, mas ele não toca o eixo X, nem nesse e nem nesse aqui, ó. Outra coisa importante, para a gente verificar se o gráfico é crescente ou decrescente sem construir o gráfico, basta a gente olhar a base. Se essa base, esse número aqui embaixo, for um número maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Se esse A for um número menor do que 1, só que quando ele é menor do que 1, ele tem que ser ao mesmo tempo maior do que 0, porque não pode ser negativo, né? Então, quando ele estiver entre 0 e 1, aí vai ser decrescente. O que seria o número entre 0 e 1? Meio, 1/3, 1/4, 1/5. Então, toda vez que a base for um número entre 0 e 1, vai ser decrescente. Toda vez que a base for um número maior do que 1, é crescente. Mas como é que a gente faz para construir o gráfico? Eu preciso de pontos. Eu não posso ter só 2 pontos. 2 pontos é para reta, né? Então, eu preciso ter pelo menos aí 3 pontos. Vamos exemplificar aqui. Então, eu quero construir o gráfico dessa função. A base é 3. Então, eu já sei que será um gráfico crescente. Então, o primeiro passo, eu preciso no mínimo aí 3 pontos. Então, eu vou montar uma tabelinha para determinar esses 3 pontos. Como é que eu determino? Eu jogo valores para x. Eu aconselho, pessoal, jogarem valores menores, porque como é uma função exponencial, por exemplo, se eu jogo aqui no x 3 elevado ao cubo já é 27, fica um número muito grande. Então, eu consigo jogar valores menores, por exemplo, menos 1, 0 e 1, certo? Então, vamos lá. Quando x, no lugar de x eu coloco menos 1, vai ficar 3 elevado a menos 1. Quanto é que é 3 elevado a menos 1? Nós vimos nas aulas anteriores que toda vez que o expoente é negativo, nós invertemos a base, lembra? Então, 3 elevado a menos 1 é 1/3. Depois eu vou jogar 0. 3 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0, nós vimos que é 1 também. E 3 elevado a 1 é 3. Certo? Então, aqui eu já tenho 3 pontos, ó. A partir do momento que eu tenho os 3 pontos, aí eu vou fazer a construção do gráfico. Deixa eu traçar aqui o plano. Ó, vou traçando aqui o plano cartesiano, XY, e vamos aí fazer a marcação dos pontos. Então, o primeiro ponto é menos 1 do x com 1/3 do y. Então, tá aqui, ó, menos 1 do x, vou marcar 1 do y aqui, ó, para eles terem o mesmo tamanho. 1/3, 1 dividido por 3 vai dar 0,3, tá bem aqui embaixo, né, ó. Então, vamos ligar o menos 1 com 1/3. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 0 do x com 1 do y. Se o x é 0, o ponto vai estar sobre o 1 do y, vai estar aqui, ó, sobre o 1 do y. Depois, 1 do x com 3 do y. Então, 1 do x está aqui e 3 do y. Aqui é 1, 2, 3 do y. Pronto, ó. A partir do momento que nós já temos os 3 pontos, basta eu traçar a curva. Lembrando que eu não vou ligar com a régua, não, gente. Não é uma reta, é uma curva, ó. E é uma curva, como eu falei para vocês anteriormente, ó. Nós ficou um pouquinho
fotinho aqui, fazer a mão livre assim. Ó. É uma curva que passa bem perto do eixo X, mas não toca o eixo X. E a gente acabou de verificar que o gráfico realmente ele é crescente, ou seja, à medida que X aumenta, o Y também aumenta, certo? Pronto, ó, esse foi o gráfico da letra A, que é do 3 elevado a X. Vamos fazer agora o da letra B? Vou fazer aqui embaixo, ó. Gráfico da letra B, vou pegar a função da letra B. Na letra B, é y, ou f de x, é igual a 1/4 elevado a x. Mesmo raciocínio, nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y. Nesse caso aqui, pessoal, a base é 1/4. 1/4 é 0,25, que é um número menor do que 1. Então, antes de construir o gráfico, nós já sabemos que ele vai ser decrescente. O processo ele é o mesmo, ó. Vou montar a tabelinha com os pares, no mínimo 3 pontos. Vou jogar aqueles mesmos, -1, 0 e 1. E vamos substituir no lugar do x. Ah, posso jogar outros, Aline? Pode. Você pode jogar quaisquer pontos para x que você quiser, que pertença ao conjunto dos números reais. É aquilo que eu falei para vocês. Tentem jogar valores menores, porque senão fica y, valores muito grandes. 1/4 elevado a -1, nós invertemos a base, o 4 passa para cima, 1 passa para baixo, vai ficar 4. 1/4 elevado a 0 é 1. E 1/4 elevado a 1 é o próprio 1/4. Certo? Pronto, ó. Agora eu vou lá e vou montar o gráfico. Só traçar aqui o plano cartesiano. Ó. X e Y. Primeiro ponto, pessoal, que nós achamos foi -1 do x com 4 do y. Então, vamos lá, ó. -1 do x com 4 do y. 1, 2, 3, 4. -1 com 4. Segundo ponto que nós achamos foi o 0 do x com 1 do y. 0 do x com 1 do y vai estar sobre o 1 do y. E o terceiro foi 1 do x com 1/4 do y. Então, 1 do x, 1/4 do y é 0,25, né? Aqui embaixo. Ok? Pronto. A partir do momento que eu tenho os 3 pontos, é só ligar. Então, aqui eu vou passar. Minha posição aqui tá difícil, mas, ó. Vai ficar uma curva. Só aumentar aqui. Vai passar bem perto do eixo X, mas não toca o eixo X. Como nós verificamos, ela é decrescente. Então, gente, esses são os exemplos básicos dos gráficos das funções exponenciais. Decrescente e crescente. Então, esse é o crescente e esse é do decrescente. Certo? Agora, eu vou falar do gráfico da função logarítmica. Olha, função logarítmica. F de x é igual a log de... Vou colocar assim, x na base A. Isso daqui nós chamamos de função logarítmica. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. É uma função porque o y depende do x e ela é logarítmica porque a variável x aparece dentro do log. É o logaritmando, ó, o a é a base. Nós não podemos esquecer, gente, que todo log também tem a sua condição de existência. Os dois valores, que é o x, que é o logaritmando e a base, tem que ser números maiores do que 0, ou seja, números positivos, e a base tem que ser diferente de 1, certo? Ah, o resultado do log pode ser negativo? Nós vimos que pode, mas não pode ser negativo o logaritmando e a base. Tá, como é que eu construo o gráfico? O gráfico da função logarítmica, ele é bem parecido com o gráfico da função exponencial, são curvas também. Só que da função exponencial, a gente viu que são curvas que não tocam o eixo x. Da função logarítmica, serão curvas assim, ó, que não vão tocar o eixo y. Nesse caso, é o crescente. E esse outro exemplo aqui, ela é decrescente. É possível você verificar se será crescente ou decrescente sem construir o gráfico olhando apenas a base, ó. Se essa base for maior do que 1, ele é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente. Certo? Então, vamos lá, vamos construir o gráfico agora, a letra C e da letra D. O da letra C, f de x é igual a log de x sobre 2 na base 2. Ó,
Primeiro passo é o seguinte, a base é 2, número maior do que 1. Então, eu já sei que o gráfico vai ser crescente, mas eu preciso de pontos, é igual nós fizemos a função exponencial. No mínimo aí, 3 pontos. Vou jogar valores para x para encontrar o valor de y, que é o resultado do log. Uma coisa importante, pessoal, eu tenho que jogar valores para x, nesse caso aqui, que não vai ferir a condição de existência. Esse valor aqui tem que ser maior do que 0, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, não posso jogar um número para esse valor logaritmando ficar negativo. Vou tentar jogar valores também aqui, porque o log dá um log exato, né? Para não ficar aqueles valores picados na hora de construir o gráfico. Então, olha, vou jogar 1, vou jogar 2 e 4. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu coloco no lugar do x 1, vai ficar log de meio na base 2. Log de meio na base 2, joguem na calculadora de vocês. Eu já ensinei a calcular log na calculadora. Log de 0,5 dividido por log de 2, que é log do de cima, dividido pelo log do de baixo. Vocês vão ver que o resultado vai dar menos 1. Depois, no lugar do x, eu vou colocar 2, ó. Se no lugar do x eu coloco 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar log de 1 na base 2. Log de 1 na base 2, toda vez que o logaritmando é 1, nós vimos que o resultado do log é 0. E o terceiro, no lugar do x, eu vou colocar 4. 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar log de 2 na base 2. Toda vez que o logaritmando é igual à base, o log é 1. Pronto, ó. Então, a partir desses 3 pontos aqui, vou só passar o plano cartesiano aqui no cantinho, nós vamos fazer a construção do gráfico, né? E nós vamos verificar que realmente esse gráfico será crescente. Primeiro ponto, 1 do x com menos 1 do y. Então, tá aqui, ó, 1 do x com menos 1 do y. É o primeiro ponto. Depois, 2 do x com 0 do y. Se é 2 do x com 0 do y, se o y é 0, ponto vai estar sobre o 2 do x aqui, ó. Depois, o 4 do x com 1 do y. Vou colocar o 4 aqui embaixo. Com 1 do y aqui em cima, ó. Então, vai ficar 1 e 4. 4 e 1 aqui. Pronto, ó. Tem os 3 pontos agora, é só traçar a curva. E é aquilo que eu comentei com vocês, ó. Vocês podem jogar infinitos valores que ela vai aproximando de y, mas ela nunca vai encostar o eixo y. Quando ela obedecer, é claro, né, gente? Essa lei de formação. Log de x na base A. Por quê? Porque vai que aconteça, eu tenho uma função assim, log de 3 na base 10 mais 8. Então, esse número que você somar ou você subtrair fora do log, aí ele interfere na construção do gráfico. Mas aqui não, se ele obedece a essa lei de formação, o gráfico sempre passa bem perto do eixo x, mas não toca o eixo x. O y, desculpa, o x é exponencial. Certo? Vamos fazer a letra D? Pegar outra folha aqui. A letra D, a função é f de x é igual a log de x menos 1 na base 2. Ó, é essa aqui, ó. A base também é um número maior do que 1. Então, ela também vai ser crescente. O processo é o mesmo. Eu vou montar a tabelinha, tentar jogar 3 valores. Estou tentando jogar valores para o log, igual aconteceu nesse, gente. Nós jogamos valores para o log, são log exato. Ah, mas eu posso jogar 3 aqui? Até pode. Se você joga 3 aqui, vai ficar log de 1,5 na base 2. Se você joga na calculadora, não vai dar o valor exato, vai dar valor decimal. Não é que seja errado, né? Mas fica mais difícil na hora de construir o gráfico, né? Eu vou tentar jogar valor inteiro aqui. Lembrando que eu não posso ferir a condição de existência. Por exemplo, eu posso jogar 1 aqui? Não, porque 1 menos 1 vai dar 0. E eu não posso ter um logaritmando do 0, tem que ser maior do que 0. Lembram disso? Então, eu vou jogar, por exemplo, 2. 2 posso. Porque 2 menos 1 é 1, vai ficar log de 1 na base 2. Toda vez que o logaritmando é 1, resultado é 0. Ah, posso jogar 3? Posso, porque 3 menos 1 é 2, não é? Vai ficar log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, se o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Posso jogar 4? Se eu jogar 4, vai ficar 4 menos 1, 3. Log de 3 na base 2, vai dar um valor decimal. Então, eu vou jogar o 5. Se eu jogar 5, 5 menos 1, 4. Vai ficar log de 4 na base 2. E log de 4 na base 2 vale 2.
Então, eu tentei jogar valores para o resultado ser um número inteiro. Então, primeiro, ó, 2 do x com 0 do y. Então, 2 do x com 0 do y. 3 do x com 1 do y. 3 do x com 1 do y. Depois, 5 do x com 2 do y. Pronto, ó. Só traçar aí a curva e nós acabamos de confirmar novamente que é uma curva crescente, certo? Isso aí, né? Então, nosso objetivo na aula de hoje foi a construção dos gráficos, a função exponencial e logarítmica, né? Se vocês quiserem treinar, até passar alguns aqui para vocês. Olha, como se a gente tivesse continuado. Parei na letra D como se fosse a E, a F, a G e a H. Só para vocês treinarem a construção. Então, por exemplo, vou pegar aqui log de... Deixa eu ver essa primeira aqui. Vou colocar log de meio elevado a x, vai ser o gráfico de uma função exponencial. Y agora, vou pegar o outro. 2 elevado a x. Depois da função logarítmica, log de x na base meio. Vou pegar um decrescente, aqui é meio, ó, 1 sobre 2. E y é igual a log de x na base 3, certo? Só para vocês treinarem, né? Tenta fazer esses 4 aí, ok? Na aula de sexta-feira a gente discute, se tiver alguma dúvida, né? A gente discute a construção deles. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.